Olá, meus amores, tudo bem por aí? Hoje eu vim aqui deixar um grande beijo, dizer que estou com muitas saudades, que logo logo, ó, tudo isso vai passar e estaremos bem juntinhos assim conectados. O tema de hoje vai ser sobre a hipocloridria. Então vamos lá, o que é então essa hipocloridria? Então a hipocloridria é a diminuição da secreção do ácido clorídrico no estômago, tá? Então olha só, e como que isso ocorre? Justamente, né, quando a gente está num período de estresse maior, então por exemplo agora nesse período de confinamento, então é muito comum, né, aumentar o estresse e automaticamente eu posso sim diminuir essa produção desse ácido clorídrico. Além disso, quando a gente vai envelhecendo, né? Então, ao envelhecer também, o meu corpo para de produzir esse ácido clorídrico. O que mais também? Quando eu faço uso, por exemplo, dos inibidores de bombas de prótons, ou seja, os prazóis da vida, tá? Então, que é o mais comum hoje. Então, a maioria, assim, vamos dizer assim, 70% das pessoas, por exemplo, que eu atendo, faz uso do omeprazol. E nem sempre é por prescrição médica. Tá? Então, isso a gente tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque automaticamente, né, quando eu faço uso desses inibidores de bombas de prótons, eu vou, infelizmente, né, diminuir essa secreção do ácido clorídrico natural do estômago, tá? Então, olha só, quando eu tenho, por exemplo, alguns sintomas, como o refluxo, a azia, a queimação ou a dor de estômago, sabe aquela sensação que eu acabei de comer e parece que caiu um tijolo aqui, né? Então, justamente tá faltando o quê? Esse ácido clorídrico, né? Fazer o que? A parte da digestão, tá? Além de tudo, eu necessito desse ácido clorídrico justamente para a absorção de vitaminas, de minerais. Então, olha só. Quando ele está em baixa, eu vou ter carências, né? Principalmente de algumas vitaminas, né? Então, vou dar o exemplo aqui. Então, por exemplo, a baixa da B12, né? Então, quando eu tenho uma baixa de B12, pode ser justamente pela falta da produção desse ácido clorídrico aí lá no estômago, tá? O ferro, a vitamina C, o zinco, o magnésio e o cálcio, tá? Então, olha só. Por isso que a gente tem que tomar esse certo cuidado, né? Por exemplo, de ficar tomando os prazóis sem orientação médica, né? Lembrando que os prazóis, as indicações seria a curto prazo, gente. Não pode ser a longo prazo, né? Qual seria o período interessante que eu poderia consumir com indicação do médico? Por 6 semanas, né? Seria o mais interessante. Porém, o que acontece? Tem pessoas que consomem 10 anos... 15 anos, 30 anos. Foi uma vez lá no médico, teve um sintoma, o médico prescreveu e nunca mais parou. Não pode ser pro resto da vida, né? Infelizmente, vai desencadear outros fatores, tá? Além dessa carência que eu acabei de falar de vitaminas e muitas vezes de aminoácidos, né? Então, lembra que esse ácido clorídrico, ele vai fazer o que? Ele vai ter a função de desnaturar partículas proteicas. Então, lembrando dos aminoácidos essenciais, né? Então, os aminoácidos essenciais, ele deriva da onde? Da partícula proteica. Então, toda a proteína, então, na verdade, a proteína ela é composta por pequenos aminoácidos. Então, eu até falo, é como se fosse, imagina lá o trem, né, uma partícula proteica. Os vagões são os aminoácidos, então eu necessito dos aminoácidos para formar essa partícula proteica. E aí o que acontece? O nosso estômago, ele vai produzir esse ácido clorídrico justamente para quebrar, né, desnaturar essas partículas proteicas, e aí sim o nosso corpo ele vai conseguir fazer uma boa absorção, tá? Então, se não, ele não consegue. Então, por isso que é importante. Tá? Tá, mas aí eu não tô usando o omeprazol, né, ou os prazóis da vida. Então, o que eu posso fazer para estimular, né, esse ácido clorídrico naturalmente? Primeira coisa, o que a gente tem que lembrar? Que a gente vai ter que melhorar essa alimentação, né? Então,
A alimentação é fundamental, então eu vou ter que evitar alguns alimentos também, né? Neste caso, a gente vai ter que evitar aqueles alimentos que vão aumentar essa fermentação e vai causar maior irritabilidade. Então, por exemplo, aqueles alimentos que têm cafeína, então o próprio café, o chá verde, o chá vermelho, o chá preto, né? Então a gente tem que evitar refrigerante, água gaseificada, alimentos ricos em gorduras, principalmente frituras, ou também aquelas gorduras trans, tá? Então não é interessante utilizar esses alimentos. Por quê? Porque vai ficar mais irritada ali, né, a região. Então, olha só. Tá, então, o que eu devo fazer agora? Então, a melhor forma que a gente tem que fazer é justamente, né, se conectar com a alimentação. Então, a primeira coisa é fazer as escolhas alimentares, né? Então, a gente vai para aquela linha da comida. Outra coisa, mastigar muito bem. Então, mastiguem muito bem. Evitem, por exemplo, líquidos durante a refeição, principalmente para quem tem refluxo, tá? Outra coisa, o ideal é a gente consumir aqueles alimentos que tenha bastante enzimas, né? Um exemplo, o kiwi, o mamão, o abacaxi, ele vai ter as enzimas digestivas, né, naturais ali do alimento. Então, por exemplo, se você está com esse desconforto, então tenta sempre associar esses alimentos, né, ou meia hora antes ou durante a refeição, tá? Outra dica bem legal aqui, né, então eu quero estimular esse ácido clorídrico, eu posso utilizar o vinagre de maçã orgânico, eu posso utilizar o limão, né? Então um shotzinho. Então você vai diluir, né? Vai colocar um pouquinho de água, coloca o vinagre de maçã, por exemplo, uma colher de sopa, né? E o limão, meio limão, para um pouco de água também. E aí você vai consumir isso meia hora antes das refeições. Então olha só, são ácidos que a gente considera ácidos bons. Então, quando entra lá no seu estômago, o que vai acontecer? O seu estômago, ele vai perceber que entrou um ácido, então ele vai começar automaticamente a produzir o ácido, porque ele percebeu, ou seja, ele vai falar, opa, vai entrar alimento, então é hora de eu começar a produção para uma melhor digestão, tá? Então, é isso que a gente tem que lembrar. Além disso, eu posso ir também, né, num chá, por exemplo, eu posso usar uma espinheira santa, eu posso usar um aguaçatonga, eu posso usar um alecrim. Então, todos eles, né, então todos esses chazinhos, eles vão melhorar, principalmente quando eu estou naquele período mais inflamada. Só que assim, não adianta também eu tomar um chá, por exemplo, de espinheira santa, ou mesmo de aguaçatonga, ou mesmo do alecrim, se eu não mudar esses hábitos alimentares, né? Então, por isso que eu falo, vai aos poucos, mas começa, né, a dar o pequeno passo. Então, assim, eu necessito desse ácido clorídrico. Então, o corpo, eu falo, somos máquinas perfeitas, né? Papai do céu que criou. Então, assim, se eu tenho essa produção, se por algum motivo, né, parou de produzir, eu tenho que automaticamente, através da alimentação, tentar, né, voltar essa produção e não consumindo alguma coisa que vai só inibir, ou seja, né, vai tirar aquela dor naquele instante e automaticamente você vai pôr vários tipos de combustível e aí você vai ter o quê? Um processo inflamatório muito mais severo lá na frente, tá? Então, olha só, a hidratação também é importante, tá? Então, alimentos ricos em fibras, mas quando eu falo rico em fibras, é justamente aqueles alimentos à base do mais natural possível. Então, as folhas verdes escuras, né? As frutas, então isso é importante também. Então, a gente vai consumir as fibras alimentares para uma fermentação melhor. Então, vou ter um aumento de bactérias. Só que a gente tem que lembrar que tem que ser aquelas bactérias boas, as bactérias gram-positivas, né? Então, por exemplo, quando eu tenho essa fermentação e eu formo bactérias gram-negativas, então, automaticamente, eu vou ter um processo de desbiose. E para quem faz uso, por exemplo, dos prazóis, geralmente é uma pessoa que ela vai ter sim um processo de desbiose, ou seja, um aumento exacerbado daquelas bactérias ruins, né? Então vai ter um desequilíbrio aí, né? Desde a parte do ácido clorídrico, que já não vai começar na produção lá do seu estômago, e ainda vai pegar também toda a parte da microbiota intestinal, tá? Ou seja, eu não vou ter bactérias positivas lá na microbiota para me ajudar.
tá? Então, nesse caso, eu falo, não dá nem para usar probiótico, se você tiver numa situação dessa inflamada, né? Com esse desconforto gástrico, né? Não tem a produção correta desse ácido clorídrico, então não dá nem para usar probiótico, tá? Então, assim, a indicação é justamente que você comece a melhorar a alimentação. Melhorou a alimentação, automaticamente seu corpo ele vai começar a responder, ok? Bom, então eu vou ficando por aqui, vou deixar um grande beijo e até a próxima. Tchau!